Vamos lá? Seguindo. Pois é, ficou bacana o fim do bloco, né? Perguntando, tipo, daqui a pouco eu te respondo? Pois é, a minha pergunta foi, será que no direito administrativo eu posso estender todas aquelas faculdades, né? Todas aquelas prerrogativas inerentes à ampla defesa? Vamos uma por uma, rapidinho. Primeiro, obviamente no direito administrativo é obrigatória a observância do direito à defesa prévia. Ou seja, o particular, ele tem direito a se manifestar antes de ser proferida uma decisão administrativa contra ele. Afinal de contas, pessoal, eu disse a vocês que o contraditório e a ampla defesa se representam pelo poder de manifestar e tentar formar o convencimento. Então, ele deve tentar se defender antes de ser decidida a questão, para que ele possa convencer o administrador público, para que ele possa convencer o julgador público daquilo que ele entende correto. Então, a defesa, ela deve ser uma defesa prévia. Claro que existem exceções e a gente vai trabalhar isso mais adiante, mas, a princípio, antes de se proferir uma decisão em processo administrativo ou de se praticar atos administrativos, o particular interessado deve ter o direito à defesa. É o direito à defesa prévia. Também, pessoal, ninguém discute que existe o direito à defesa técnica, né? Ele pode se fazer representar por advogado, ele tem direito a se defender por meio de constituição de advogado. A questão aqui é o seguinte, um pouquinho mais embaixo a questão, né? Ele tem direito à defesa técnica, mas a ausência de advogado gera nulidade do processo? Eu estou te perguntando isso porque a gente tem uma súmula do STJ que nos dá a entender que sim. A súmula 343 do STJ nos dá a entender que a ausência de advogado em qualquer fase do processo administrativo gera nulidade do processo. Essa súmula está superada. Já se mandou fazer nova interpretação, mas o melhor entendimento é que essa súmula está superada. Desde 2008, quando foi editada a súmula vinculante número 5. A súmula vinculante número 5 estabelece exatamente o contrário. Não há nulidade do processo pela ausência de defesa técnica. Então, a súmula estabelece que a ausência de defesa técnica, né, a ausência de advogado, não gera nulidade do processo administrativo disciplinar. Então, a ausência de defesa técnica, a ausência de advogado, não gera nulidade do processo administrativo. Ponto. Pessoal, claro que a gente deve fazer uma interpretação da súmula vinculante número 5 muito cuidadosa. A ausência de advogado não gera nulidade do processo, desde que essa ausência seja uma opção do interessado. A administração não pode negar ao interessado a representação por advogado, né? A administração não pode impedir que ele constitua advogado para a apresentação da defesa dele. Se ele, particular interessado, quiser se defender pessoalmente e não quiser se fazer representar por advogado, a ausência de defesa técnica por opção do interessado não gera nulidade do processo. Essa é a interpretação que a gente precisa fazer dessa súmula, tá? A gente não pode interpretar a súmula de forma a permitir que a administração impeça, coíba a presença de um advogado. A súmula deve ser interpretada no sentido de que a ausência de defesa técnica por opção do particular interessado não gera nulidade do processo. Bacana? Maravilha. Também, pessoal, o direito ao duplo grau. Então, o direito à defesa prévia, o direito à defesa técnica por advogado e o direito ao duplo grau de julgamento. Obviamente, a gente não pode falar em jurisdição aqui. A gente sabe que o Brasil adotou um sistema de jurisdição única, jurisdição só no judiciário, mas o duplo grau de julgamento. O direito ao recurso na via administrativa. Existe. Existe no direito administrativo a garantia do recurso? Sim ou não? Sim, é inerente à ampla defesa o direito ao recurso. Esse é o entendimento que a gente faz de uma leitura da súmula vinculante número 21. A súmula diz assim, você pode ler ela lá, depois você volta para cá. A súmula diz assim, ó, é inconstitucional qualquer lei que exija depósito prévio ou garantia para interposição de recurso administrativo. Repito, a lei que exige prestação de caução, garantia ou depósito para interpor recurso administrativo é inconstitucional. E é inconstitucional por quê?
é inconstitucional porque essa lei vai estar restringindo o acesso ao duplo grau, vai estar restringindo o acesso ao recurso administrativo e, consequentemente, vai estar violando a ampla defesa. Então, a ideia é que é inconstitucional a lei que exija depósito prévio ou interposição para interposição de recurso administrativo. É inconstitucional porque é inerente à ampla defesa o direito ao recurso. E, por isso, restringir o acesso a esse recurso por meio da exigência de depósito ou de garantia ou de caução, restringe ao direito de ampla defesa, limita e viola a garantia da ampla defesa. Tá? Então, hoje, a gente pode dizer que a ampla defesa na esfera do direito administrativo abarca o direito à defesa prévia, abarca o direito à defesa técnica, embora o particular possa, por vontade própria, abrir mão do advogado. E abarca o direito ao duplo grau de julgamento. Né? Abarca o direito ao recurso na via administrativa. Bacana? Maravilha. Com isso entendido, vamos embora conversar um pouquinho sobre os princípios implícitos. Eu não vou falar de todos, obviamente, o tempo da gente aqui não é para a gente conversar sobre todos os princípios na primeira aula. A ideia dessa primeira aula é te trazer o regime jurídico administrativo e os 10 princípios que eu selecionei como mais importantes. E a gente vai conversar sobre os outros princípios na medida em que eles forem aparecendo para a gente. A gente vai acabar falando de todos os princípios no decorrer das 23 aulas, tá? Fique tranquilo. Como princípios implícitos, eu selecionei 4 que, a meu ver, são muito relevantes. Eu quero começar pelo princípio da continuidade. Isso. O princípio da continuidade está implícito na Constituição e expresso na Lei 8987 de 95. A ideia é que um serviço adequado deve respeitar a continuidade. Continuidade significa que a atividade do Estado, não só a prestação de serviços, a atividade como um todo, ela deve ser ininterrupta. Não se admite a interrupção da atividade administrativa. A função administrativa exige uma continuidade, uma continuação. Por isso, a princípio, não se admite que ela seja interrompida. Deve-se evitar interrupções como forma de fraudar a busca pelo interesse público. Por isso, pessoal, a atuação administrativa é contínua, a atuação administrativa é ininterrupta. E aí te perguntam assim, porque ninguém vai te perguntar o que é continuidade, para você dizer, é a prestação ininterrupta do serviço. Não, é assim, ó. Se a prestação da atividade administrativa, se a prestação do serviço deve ser ininterrupta, o servidor público pode fazer greve? Se a prestação do serviço deve ser ininterrupta, é possível exceção de contrato não cumprido em direito administrativo? Se a prestação do serviço deve ser ininterrupta, eu posso admitir que se interrompa a prestação de um serviço por inadimplemento do usuário? Essas são as perguntas. Esses são 3 pontos que eu preciso conversar com vocês. Não precisa anotar tudo de uma vez, não. Vamos um por um, tá? Que eu estou irritado hoje, já foi. Exatamente. É porque hoje eu cheguei aqui e estava todo mundo numa felicidade. Vocês não têm noção, não. Chegou aqui o rapaz que trabalha como motorista aqui do complexo, chegou com um short que não cabia mais em lugar nenhum. Todo mundo numa alegria. Olha que coisa irritante essa alegria de manhã cedo, né? Tem nada pior do que isso no mundo. Eu cheguei, o elevador... 5 pessoas, porque eu esqueci o meu cartão para entrar no elevador sozinho, e aí um elevador com 5 pessoas sorridentes, numa alegria, bom dia, né? Se tem uma coisa que me irrita, é a alegria sobrando. De manhã cedo, você acordando 7 horas da manhã, que dia que bom é esse que ninguém aguenta, né? Olha, eu estou sem paciência, tá? Não me abusem hoje, não. Voltando para o meu raciocínio, que é o que eu quero conversar mesmo, vamos falar um por um, não anota os 3 critérios ainda não. Minha questão foi, o serviço deve ser contínuo, a atividade administrativa deve ser ininterrupta. Considerando isso, considerando que a atividade administrativa é ininterrupta, eu te pergunto, o servidor público pode fazer greve? Sim ou não? É porque, pessoal, sabe por que isso me irrita? Deixa eu te contar, antes que vocês achem que eu sou mal-humorado. É porque eu moro na Bahia. Vocês não moram, aí não sabem como é isso. É porque você vai dizer, Bahia é legal, povo divertido, venha morar aqui para você ver se você aguenta esse povo divertido, alegre o tempo inteiro, né? É assim, você entra na Bahia no elevador, as pessoas estão dispostas a fazer amizade. Você entra no elevador, bom dia tá ótimo, mas tá quente aqui, né? Significa quero fazer amizade, né? E elevador é meio de transporte, elevador não é lugar de fazer amizade, pelo amor de Deus. Ó, cheguei no outro dia em São Paulo para pegar um táxi, de Guarulhos até a Avenida Paulista. 2 horas de táxi. O rapaz descobriu que eu era baiano quando eu perguntei
vai para a Avenida Paulista, sotaque baiano. Ah, baiano, a gente boa. E foi conversando, fazendo amizade, me contando. Ele me contou tanta informação que eu não queria ter recebido. Vocês não têm noção. A minha mulher é japonesa, nasceu no Japão mesmo. Meu pai teve um derrame. Um monte de informação que eu não queria ter recebido. E aí vai entrando na cabeça da gente, a gente não esquece, é um negócio irritante. Minha mulher me ligou. Aí aparece o celularzinho assim, a cara da minha filha. Né? Uma foto pequenininha, 2 anos. Ele perguntou, sua filha? Eu disse, posso atender? Aí atendi o telefone. No meio do telefone, eu juro a você, no meio da conversa, 10 minutos de conversa, eu vejo uma pessoa me cutucando. Aí eu disse, que é, senhor? Manda um beijo pra neném. Eu digo, não é possível, eu tô louco. Eu disse, amor, é o taxista mandando um beijo pra neném. E ela, você tá louco fazendo amizade com o sujeito aqui que você não faz com ninguém? Eu disse, pois é porque assim, não tem noção. As pessoas acham que baianos estão dispostos sempre a estar fazendo amizade o tempo inteiro. Tem nada pior do que isso. Ó, voltando pro meu raciocínio, como eu ia dizendo, minha primeira pergunta é, servidor público tem direito de greve? Sim ou não? Depende. Pelo menos por enquanto, a gente vai enxergar servidor público de forma ampla. Enxergando de forma ampla, a resposta é depende. Depende porque militares não têm direito de greve. Aqui, a Constituição Federal, artigo 142 e 143, expressamente vedam a greve e a sindicalização de militares. Tá? Então, os servidores militares não só não têm direito de greve, como eles sequer podem se organizar em sindicatos. Então, não podem nem se organizar em sindicatos, quanto mais fazer greve. Eles têm umas associações que são verdadeiros sindicatos, né? Mas sindicato mesmo não pode. E isso não vale somente para os membros das Forças Armadas, não. Em Exército, Marinha e Aeronáutica, não. Isso se estende também às polícias militares e corpo de bombeiros militares dos estados. Embora de vez em quando, aqui na Bahia, militar faz greve, né? É porque na Bahia, pense no absurdo que aqui já tem precedente. Mas a princípio, não pode. Greve de militar é vedada pela Constituição. Os servidores civis é diferente. A lei, a Constituição, artigo 37, expressamente estabelece que os servidores civis têm direito de greve, sim, que será exercido nos termos de lei específica. Então, os servidores públicos civis têm direito de greve que será exercida nos termos de lei específica. Primeira pegadinha de concurso, toma cuidado. A prova vai lhe dizer que o servidor público tem direito de greve que será exercido nos termos de lei complementar. Não é matéria de lei complementar. Tá? A Constituição fala nos termos de lei específica, e quando ela fala assim, lei específica, está se referindo à lei ordinária mesmo. Não se trata de matéria de lei complementar. A lei ordinária vai regulamentar a greve de servidores públicos. Então, o servidor público tem direito de greve que vai ser exercido nos termos de lei complementar. Lei ordinária, lei específica. Maravilha. O problema é que não há nenhuma lei específica a regulamentar o direito de greve do servidor até hoje. E a questão é, o servidor público tem direito de exercer o seu direito de greve? Que ele tem direito de greve, ninguém discute, está aí na Constituição. Ele tem direito de greve. A pergunta é, ele pode exercer esse direito? Diante da ausência de uma lei específica a regulamentar esse direito, o servidor público civil pode exercer o seu direito de greve? A doutrina se divide, né? Alguns entendem que o direito de greve do servidor público é uma norma de eficácia contida. Se você entender que o direito de greve do servidor público é uma norma de eficácia contida, então você entende que o servidor público tem direito e que ele pode exercer o direito de greve, sim, mas que depois vai ser editada uma lei infraconstitucional somente para conter os efeitos dessa garantia. Então, se você entende que o direito é uma norma de eficácia contida, então ele não só tem o direito, como ele pode exercer o direito. Vai ser editada uma lei infraconstitucional posterior, somente com a intenção de conter os efeitos da norma, mas ele já teria o exercício pleno do direito de greve. Esse entendimento não é o majoritário. O Supremo Tribunal Federal meio que pacificou o entendimento de que o direito de greve do servidor público é uma norma de eficácia limitada. Ou seja, o servidor público tem direito de greve, mas ele não pode exercer esse direito enquanto não vier uma lei regulamentar. Exatamente. Direito ninguém discute, mas o exercício do direito de greve fica limitado
a edição de uma lei específica que o regulamente. Então, embora o servidor público tenha direito de greve, ele não pode exercer esse direito enquanto não vier uma lei específica a regulamentar esse direito, as normas referentes a esse direito. Pessoal, a questão é o seguinte: diante dessa situação, de que o direito de greve do servidor público é norma de eficácia limitada e por isso não tem como ser exercido, em 2008, se impetrou um mandado de injunção no STF dizendo que, querido STF, tem 20 anos que eu tenho direito de greve e não posso exercer. Que diabo é isso, né? Tomou uma providência que eu quero exercer o meu direito. E aí o STF tomou uma providência. A gente sabe que o STF não pode legislar e ele também não pode mandar legislar. Por isso, o Supremo Tribunal Federal, para resolver o problema, estabeleceu o seguinte: o servidor público tem direito de greve. O direito de greve do servidor é uma norma de eficácia limitada, depende de regulamentação. Mas, enquanto não vier uma lei específica, o servidor público vai poder fazer greve com base na Lei Geral de Greve. Então, a Lei 7783, a lei que regulamenta o direito de greve em geral, vai se aplicar ao servidor até que venha uma lei específica a regulamentar esse direito. Preste atenção que eu não estou lhe dizendo que a Lei Geral de Greve se aplica aos servidores. Eu estou lhe dizendo que, como forma de suprir a omissão, o STF determinou que se aplicasse a Lei Geral de Greve até que venha uma lei específica a regulamentar o direito. Então, 30% para serviços inadiáveis, aquelas regras previstas na Lei Geral, vão se aplicar aos servidores, tá? E, se eles exercerem o direito de greve nos moldes da Lei Geral, a greve do servidor vai ser lícita. A pergunta é: e se essa greve for lícita, ele tem direito a ser remunerado pelo dia parado? Não. O dia parado, ele não prestou serviço. Se ele não prestou serviço, não há como receber a contraprestação. Então, obviamente, os dias parados pelo movimento grevista, ainda que lícito, não ensejam remuneração, tá? Não há remuneração pelo dia que ele não prestou serviço. A remuneração tem caráter contraprestacional. Se ele não presta serviço, ele não recebe a remuneração. O STJ tem umas decisões bem novas, bem modernas, que devem ser cobradas em sua prova, que diz o seguinte: o administrador público, ele mantém o pagamento, ele não corta o pagamento do servidor, que está de greve, sendo que, ao retornar da greve, o servidor vai ter que fazer a compensação dos dias parados. Porque se ele não fizer a compensação dos dias parados, aí, nesse momento, esse servidor, com certeza, vai ter que ressarcir o erário. Tá? Então a ideia é que ele vai exercer o direito de greve dele e ao final da greve ele deve fazer a compensação dos dias parados, senão ele vai ressarcir a remuneração que ele recebeu, porque ele recebeu remuneração sem prestar serviço. Ok? Maravilha. Entendido isso, pessoal, minha segunda pergunta foi: exceção de contrato não cumprido se aplica no direito administrativo? Exceptio non adimplente contractus. O que ensinaram sobre a exceção de contrato não cumprido no direito civil? Exceção de contrato não cumprido, né, ou a exceptio non adimplente contractus, é simples. A contrata B para fazer alguma coisa mediante pagamento. Se A não paga, B não faz. A ideia da exceção de contrato não cumprido é muito simples. Eu não posso exigir que você cumpra a sua parte no contrato se eu não cumprir a minha. Se eu não cumprir a minha parte no contrato, não posso exigir que a outra parte cumpra dela. Essa é a ideia. Minha pergunta é: se for administração pública, a administração contrata B para fazer a limpeza de uma cidade. Se a administração pública não paga B, pode deixar a cidade no lixo? Sim ou não? Sim. O artigo 78, inciso 15, estabelece uma limitação. O artigo 78, inciso 15 da 8666, estabelece que se a administração pública for inadimplente por mais de 90 dias, aí o particular pode suspender a execução do contrato, se valendo da exceção de contrato não cumprido. Ou seja, em virtude do princípio da continuidade, os primeiros 90 dias de inadimplemento o particular tem que suportar. Mantém a prestação do serviço mesmo diante do inadimplemento. Agora, se a administração for inadimplente por mais de 90 dias, aí sim, nesses casos, o particular pode suspender a execução do contrato, se valendo da exceção de contrato não cumprido.
a gente diz que a exceção de contrato não cumprido aqui, ela é diferida, ela é postergada, né? Ela não é originária, não é o primeiro dia de inadimplemento. Beleza? Minha terceira e última pergunta foi: é possível interromper a prestação de um serviço por inadimplemento do usuário? Se você não paga energia elétrica, pode cortar? Pode. O artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8987 estabelece que não viola a continuidade, né? Não configura descontinuidade, não viola a continuidade, a interrupção do serviço por razões de ordem técnica e a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário, desde que haja uma situação de urgência ou desde que avise antes, desde que haja um prévio aviso. Então, a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário ou por razões de ordem técnica não violam a continuidade, desde que haja urgência ou desde que haja um prévio aviso. A interrupção por razões de ordem técnica ninguém discute, né? Caiu um poste até consertar, você vai ficar sem energia elétrica. Não tem nenhuma discussão acerca disso. A questão é constitucional a interrupção por inadimplemento do usuário? O Celso Antônio Bandeira de Mello entende que não, que é inconstitucional, que não se admite interromper a prestação do serviço porque o usuário foi inadimplente, mesmo avisando antes. Essa norma viola princípio constitucional implícito da continuidade. O Estado tem o dever de manter a prestação do serviço e cobrar de outra forma. Não é possível interromper o serviço público. Esse entendimento do Celso Antônio, ele é minoritário. Hoje, a doutrina majoritária e a jurisprudência estabelecem que é possível sim, inclusive porque essa interrupção decorre da supremacia do interesse público. É porque se o Estado tiver a obrigação de manter o serviço para quem está inadimplente, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir prestar o serviço para ninguém. Então, para se garantir a prestação do serviço a toda a sociedade, é possível cortar daquele que está inadimplente. É a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Exatamente. Desde que se avise antes, como diz a lei, é possível interromper a prestação de um serviço por inadimplemento do usuário? Sim. Só toma cuidado. O finalzinho do artigo diz assim: resguardados os interesses da coletividade. Isso significa dizer, de acordo com a jurisprudência, que essa interrupção por inadimplemento do usuário não pode paralisar um serviço essencial à coletividade. Então, não é possível que a interrupção por inadimplemento do usuário paralise um serviço essencial à coletividade. Então, regra básica: você não pagou energia elétrica, o Estado pode cortar? Pode. E se um hospital não paga energia elétrica, pode cortar? Aí não, porque nesse caso, a interrupção do serviço vai causar um prejuízo à coletividade muito maior do que a manutenção. Então, nesses casos, o ente público deve manter a prestação do serviço e cobrar o débito paralelamente. A ideia é essa, tá? Pra você ter uma ideia, vou dar um exemplo. Em 2009, o município não estava pagando energia elétrica. E aí a concessionária resolveu cortar, tá? Mas disse assim, ó, não vou cortar hospital público, universidade, as escolas, aquilo que eu considero essencial eu não vou cortar. Cortou iluminação pública. Praça, rua, tudo no breu. O município resolveu propor uma ação dizendo assim, ó, não pode. Não pode cortar a iluminação pública da cidade por inadimplemento. E o STJ disse o quê? Não pode mesmo não. E não pode mesmo não, porque a iluminação pública é essencial à segurança da coletividade. Pessoal, se a prova vier numa questão perguntando exatamente sobre iluminação pública, quer saber isso aí? Quer que você diga que esses serviços essenciais à coletividade não podem ser paralisados pelo inadimplemento do usuário, embora a regra seja a possibilidade de interrupção por inadimplemento desde que haja um prévio aviso. Ok? Maravilha. Além do princípio da continuidade, razoabilidade e proporcionalidade. A doutrina majoritária entende que a proporcionalidade é inerente à razoabilidade, tá? Então, a razoabilidade seria um princípio e a proporcionalidade seria um subprincípio inerente à ideia de razoabilidade. A razoabilidade é uma atuação dentro dos padrões admitidos pela sociedade. É isso, né? Uma atuação razoável é a atuação que respeita
os padrões admitidos por aquela sociedade. A gente costuma dizer que é a atuação dentro dos padrões do homem médio que varia de sociedade para sociedade. Então, são os padrões aceitos pela sociedade, né? Pessoal, a razoabilidade, ela é muito importante para limitar e definir a discricionariedade administrativa. Exatamente. A discricionariedade enseja ao agente público uma margem de escolha, uma margem de interpretação à lei. E ao interpretar a lei para fazer a escolha, o administrador público deve fazer uma interpretação razoável. A interpretação que segue os padrões daquela sociedade, a interpretação que seria feita por qualquer homem médio naquela sociedade que ele administra, que ele atua como administrador. Essa é a ideia. Então, se a pretexto de interpretar a lei, o administrador público atua de forma desarrazoada, essa atuação é ilícita, é ilegítima, né? Então a razoabilidade acaba limitando, restringindo a atuação discricionária do Estado. E a proporcionalidade, mais especificamente, né, que é inerente à razoabilidade, é a adequação entre fins e meios. Ou seja, o ato administrativo deve ser proporcional ao motivo que deu ensejo a ele. Nem mais intenso e nem mais extenso do que o necessário a suprir aquele motivo. Então, não posso aplicar penalidades mais graves nem menos graves do que o necessário em decorrência da infração praticada e assim por diante. A ideia da proporcionalidade é a ideia de adequação entre fins e meios. O ato deve ser proporcional, deve ser adequado ao motivo que justificou a sua prática. Ok? Motivo esse que tem que ser apresentado. É o meu princípio seguinte, o princípio da motivação. A motivação está implícita na Constituição e expressa no artigo 50 da Lei 9784 de 99. De antemão, eu quero que vocês saibam que o José dos Santos Carvalho Filho entende que a motivação não é um princípio. Nesse ponto ele é minoritário. Aliás, ele é minoritário em alguns pontos, tá? O Carvalho Filho entende que a motivação é exigida em alguns atos, dispensada em outros e por isso não é um princípio. Não é verdade. Amplamente majoritário o entendimento de que a motivação é um princípio, sim. Mas é claro que, como todo princípio, admite exceções. O dever de fundamentar o ato é um princípio. A administração pública deve fundamentar, deve justificar a prática dos seus atos, né? A motivação é isso, é o dever de fundamentação, a apresentação dos motivos que fizeram com que aquele ato fosse praticado. Pessoal, é claro que a gente tem exceções. A Constituição, por exemplo, diz que os cargos em comissão são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Para nomear ou para exonerar um servidor comissionado, não precisa haver motivação. E não precisa porque a Constituição expressamente dispensa a motivação. Depois a gente vai trabalhar isso melhor. A princípio, o administrador público, ao praticar um ato, deve motivar. Deve justificar as razões que deram ensejo à prática daquele ato. Deve informar os motivos que fizeram com que a administração pública resolvesse praticar aquela conduta. Ok? Por fim, não porque eu esgotei todos, mas porque foram os que eu selecionei para hoje, o princípio da autotutela. Seja para revogação ou para anulação de atos, a autotutela está expressa na súmula 473 do STF, que praticamente é uma leitura do artigo 53, também da Lei 9784. Então, a autotutela está implícita na Constituição e expressa no artigo 53 da 9784, na súmula 473 do STF. É o poder que a administração pública tem de rever os seus próprios atos, independentemente de provocação. A administração pública tem o poder, leia-se, poder e dever de rever os seus próprios atos, mesmo que ela não seja provocada, de ofício. A administração pública deve sempre rever os atos praticados por ela mesma. Claro que a autotutela não afasta a tutela jurisdicional, mesmo que a administração pública possa rever os seus atos. Isso não impede que qualquer prejudicado recorra ao judiciário para discutir aquela situação. Isso, a tutela jurisdicional é inafastável. Mas a administração controla os atos diretamente, sem precisar do judiciário. E aí, se o ato foi ilegal, a administração pode determinar a anulação desse ato. E se o ato foi inconveniente ou inoportuno, a administração pode determinar a revogação desse ato.
A anulação e a revogação são a retirada do ato, seja por ilegalidade, seja por oportunidade e conveniência, mas decorre desse poder de autotutela, de autocontrole. A administração tem o poder-dever de controlar a sua atividade, de rever os atos que ela mesma pratica. Moleza? Pronto. Conversamos sobre princípios e noções introdutórias, estamos começando a nos interessar pela matéria, Na próxima aula, eu quero começar a tratar acerca de poderes administrativos, depois a gente vai para a organização, e aí a gente vai começando a entender como é que funciona o direito administrativo. De antemão, começamos bem. Até a próxima aula.